Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nessa meditação, nós vamos refletir um pouco sobre a importância da presença de Deus na nossa vida. E por que é que tantas pessoas dizem que é necessário a gente se aproximar de Deus, conhecer a Deus, dar espaço na nossa vida para Deus? Por que isso? Né? Algumas pessoas procuram Deus para resolver problemas, para até agradecer a solução dos problemas. Mas será que a relação e a existência de Deus visa somente isso? Nós vamos, então, refletir como é que a gente pode observar o que nós estamos sendo para Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para Deus como o socorrista, ou como aquele pai que simplesmente tem a função e obrigação de entregar alguma coisa boa para a gente viver melhor. Mas a palavra de Deus diz que ele é Deus eterno, ele é amigo, ele é pai. E até nas relações humanas, um pai não gosta de ser explorado nem unicamente supridor. Um pai deseja uma relação familiar, fraterna, uma relação de amor. E isso é muito prezado quando se tem relação familiar, quando se tem um pai presente. Essa é a função, inclusive, bíblica, recomendável. E Deus assim diz que ele olha para nós como um pai. Eu quero, então, lembrar o que a Bíblia também diz, porque lá no Salmo 36, no verso 9, nós vamos ler o seguinte: como é preciosa, a Deus, a tua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Se nós entendemos essa relação com o sagrado, o Deus único e eterno, e nós, dependentes deles, mas filhos dele, numa relação de intimidade, é necessário que a gente busque se aproximar, conhecê-lo e desfrutar dessa relação com Deus. Mas a palavra de Deus diz que nele está a fonte da vida, nele está a abundância da sua casa. Fartam-se da abundância da sua casa. Na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Diz que Deus supre e sacia os seus filhos. Então, quanto mais a gente conhecer a palavra de Deus, que é a luz de Deus, que é o próprio Deus na terra, que é Jesus, melhor o enxergaremos. Algumas pessoas dizem que quando a gente está no escuro, quando a gente enxerga a luz, então a gente consegue perceber melhor a luz. Mas o texto está dizendo que quando estamos na luz, vemos melhor. Quando estamos distante e olhamos para a luz, nós vemos um ponto, mas ainda há trevas ao nosso redor. Agora, quando nós estamos na luz, somente à luz, nós enxergamos muito melhor todas as coisas. Basta você entrar numa sala escura e olhar de longe um ponto de luz. E você acender a luz e na própria sala você enxerga tudo que está. Assim é a palavra de Deus no nosso coração. Quanto mais a gente está exposto à luz de Deus, à palavra de Deus, aquilo que o próprio Deus na terra disse, que é Jesus, nós vamos enxergá-lo melhor, nós vamos desfrutar melhor. Os nossos pedidos, as nossas orações e a nossa relação com Deus se torna diferente. Deus não será apenas um supridor de coisas materiais, mas nós teremos também preocupações espirituais. E essa é a questão que eu gostaria de dizer, a qualidade espiritual. Como está a qualidade dos seus pedidos, da sua relação espiritual com Deus? Porque é para lá que nós vamos, né? Essa terra é passageira. A gente um dia passa e quem é que nós vamos encontrar? Com quem nós vamos passar a eternidade? E que tipo de afinidade se tem para o lugar onde vamos? Essa é a questão. Então, é bom que a gente conheça na terra a luz de Deus e reconheça também quando nós o encontrarmos. A Bíblia diz, então, que
no povo de Israel, que é o povo eleito por Deus, por onde ele se expressou, que ele disse claramente que fizesse um tabernáculo, um templo para ele, e que o Senhor Deus se manifestaria ali, que habitaria ali. Mas era necessário que se estabelecesse uma aliança. Então, a existência daquele templo, daquele tabernáculo, ali existiam objetos, ali existia um espaço físico delimitado, em que a presença, a manifestação, a percepção de Deus estaria presente ali. Mas era necessário que aquele lugar também representasse uma aliança, um trato, né, uma relação íntima com Deus. E, para isso, seria preservado reconhecendo única e exclusivamente que o nosso Deus é o Deus eterno, único, uma relação filial. Era necessário reconhecer o nosso único e Deus eterno como Pai, como o único Senhor e como o único Salvador. E isso eles aprenderam ali no deserto, quando eles saíram do cativeiro, isso ficou muito visível, porque ali foi instituída a questão do templo. Mas a idolatria, ou seja, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, se instalou. Deus, que é muito mais do que isso, porque o templo era apenas um lugar, Deus, então, vai se manifestar de outra forma. Ele diz que agora ele vai se manifestar quando o povo por ele buscar. Mas como Deus, então, se manifestaria se não haveria mais nem o espaço físico, nem o templo, nem os objetos? Essa é a grande questão. Deus, ele está acima dessas coisas, mas ele se serve dessas coisas também. E ali, no segundo cativeiro, eles aprenderam de vez que idolatria separava de Deus, que idolatria fazia perder o benefício da relação com Deus, que é muito mais do que uma bênção humana, temporária, material. Então, o templo, ou seja, o santuário, para nós hoje, que seria uma igreja, ele representava essa aliança, aquele local estruturado. E o cativeiro não tinha mais esse espaço, porque era outra cultura, outra religião. Eles ganhavam, inclusive, outros nomes, perdiam, inclusive, a identidade pessoal. Eles eram apenas escravos. E aí a consciência vinha. Mas será que Deus os abandonou e simplesmente a nação de Deus, que é a nação de Israel, se dispersou? Não. Você veja que Deus tem carinho. E assim como ele tem carinho com aquelas pessoas no passado, ele tem carinho hoje com você, porque ele é o mesmo. Ele prometeu que dessa nação viria o Salvador Jesus, que é a expressão de Deus na terra. Então, como é que esse povo podia se perder tanto assim? E aquilo que parecia perdido, sem identidade, sem espaço físico, sem território, aquilo que parecia perdido, não estava perdido, porque o sobrenatural, o Deus eterno, único, ele disse lá no livro de Jeremias, no profeta Jeremias, como é que isso se daria? E é bom que a gente aprenda, porque nós falamos do mesmo Deus. Ele diz assim, que os pensamentos do Senhor, no capítulo 29, no verso 11, são pensamentos de paz e não de mal, que lhes daria futuro e uma esperança. E ele disse, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão, vocês me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Essa é a chave. Quando nós não estamos lembrando como é que a gente busca a Deus numa situação tão adversa, com perdas, com falta de identificação, descaracterização. Às vezes, as perdas nos levam a uma depressão, as perdas nos fazem pensar que Deus se esqueceu de nós, assim como aquele povo que estava no cativeiro. Mas nós devemos nos lembrar que Deus é fiel, ele sabe resgatar, mas é necessário uma atitude nossa. Nessa relação, não foi Deus que se perdeu de nós e nos abandonou. Quem se perdeu de Deus fomos nós.
quando nós colocamos qualquer outra coisa como a idolatria, ou seja, qualquer outra coisa que afaste de Deus. E ele diz aqui, é preciso que vocês se aproximem de mim em oração, e eu os ouvirei. Então, a oração é esse instrumento importantíssimo, que muitas vezes a gente usa apenas para resolver problemas particulares nossos, dessa terra e desse tempo, como se nós só tivéssemos isso para termos atenção. Mas a oração é esse instrumento que nos coloca em relação com Deus. A gente pode perceber que uma casa, que um templo, ela pode ser identificada assim pela sua função, não é? Quando a gente olha para uma igreja, a gente vê um sinal que traz, que é um templo religioso, tem objetos religiosos, tem atitudes de pessoas ali, tem habitantes que se comportam de acordo com aquela religião, a gente diz aquilo é um templo. Mas quando isso se descaracteriza, como as lojas do shopping, quando a gente passa e já mudou, e já não é mais aquela loja, já tem outra finalidade, aquilo que era uma sapataria agora se tornou um restaurante, o que identifica essa mudança? É o comportamento, os objetos, são as pessoas. Não só isso, a função. Para que serve aquilo tudo que está exposto ali? Não é? Assim também. Como é que eu e você estamos deixando a nossa casa de adoração ao Senhor exposta? Porque hoje, na casa de adoração do Senhor, não é um templo. Deus disse que ele não habita em templos feitos por mãos. Hoje, ele disse que ele nos daria e nos deu um novo coração. Ele nos deu uma sensibilidade e ele nos deu uma capacidade. Mas como é que isso se dá? Nós podemos enxergar isso lá em Jeremias, no capítulo 36. Deus está no mesmo período falando através de outro profeta, que é Ezequiel, capítulo 36. Ele diz, então aspergirei a água sobre vocês, a água pura. Por quê? No verso 23 ele diz, eu revelarei a minha santidade no meio de vocês. Então, quando ele diz a santidade de Deus estaria no meio de vocês, não mais isolado num templo com objetos, mas ele estaria no nosso meio, ele se tornaria pessoal, ele se tornaria individual. E essa relação, ele diz, eu aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão purificados. A água pura, simbolicamente na Bíblia, porque nós estamos num tempo posterior a esse, significa a palavra verdadeira. E a Bíblia diz que Jesus é a água da vida, o próprio Jesus se auto-identificou assim. Diz também que nós ficaríamos purificados. Então, quando nós oramos e quando nós queremos uma relação da presença de Deus efetiva na nossa vida, percebê-lo como uma pessoa, a interferência dele, a ação dele naquilo que nós vivemos, é muito mais do que solucionar um problema, é identificá-lo dentro de um problema, dentro de uma alegria, é identificá-lo, é saber que ele está compartilhando conosco da sua presença, da sua manifestação. Mas a Bíblia diz que Deus é santo. Ele não divide a glória dele com ninguém, ele não admite idolatria, dividir-se com outros. Então, é preciso que a palavra dele, pura e verdadeira, esteja no nosso meio. Então, quanto mais conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus, mais purificados nós ficaremos, mais noção do nosso pecado, mais possibilidade de arrependimento, mais reconhecimento da pessoa salvadora de Deus que se chama Jesus e do seu sacrifício por nós. E então ele diz que ele nos daria um coração novo, não um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração sensível. E ele diz que ele poria dentro de nós um espírito novo. Essas palavras ele disse ao povo de Israel naquela época. E hoje, em Cristo Jesus, nós somos o Israel de Deus, porque essa palavra é para todos. Então, quando você ora e quando você pede a presença de Deus,
quando você deseja que ele compartilhe da sua vida, não só das coisas que você deseja que ele resolva. Quando você se baseia nas palavras dele, bíblica, você verá uma purificação da sua vida, você ficará diferente. A Bíblia diz que Moisés, ele passou um tempo grande na presença de Deus e ele voltou de lá com um certo brilho. E eu quero dizer para você que é real. Hoje ainda, se você se dedicar à leitura da palavra de Deus, da Bíblia, e hoje ainda, se você, como Moisés, aplicar a palavra de Deus na sua vida, receber essa palavra, praticá-la, você então terá a presença de Deus na sua vida. E você verá a manifestação da santidade dele. Você verá desejos que você não sabe controlar, como vícios, pornografias, pecados explícitos que nós sabemos, uma falta de controle do seu ímpeto, da sua ira. Você verá isso resolvido. Como? Porque o próprio Deus que se manifesta em você, dentro de você, ele se expandirá, ele ocupará o seu pensamento, ele te levará a se afastar do desejo dessas coisas. Mas onde começa isso? Começa naquele texto que eu li antes, que as pessoas deveriam buscá-lo, invocá-lo. É preciso ter um passo nosso, é preciso dizer para Deus, Senhor, eu não sei conviver dessa forma. E algumas pessoas ficam tão desagradadas do seu modo de viver, das circunstâncias que estão, que pensam até em tirar a vida. Mas eu quero dizer para você, não perca a esperança, porque Deus não está dentro desse templo de construções. Deus, assim como lá no cativeiro, ele se manifestou dentro, no interior das pessoas, hoje, ele deixou a sua presença. Ele apenas não se manifesta, ele permanece. Porque Jesus morreu, ressuscitou e nos deu esse direito do que o Espírito de Deus permanecesse. Então, ele dá novos pensamentos, dá novos desejos, dá nova forma de enxergar Deus e uma vida santa, que significa separada. Uma vida diferente do que você, com a sua força, não consegue viver. Então, não desista. Enxergue, queira essa santidade de Deus, essa presença de Deus na sua vida, vencendo situações, não só problemas que você acha que tem, o que a sociedade acha que tem, que todo mundo diz que tem, mas vencendo as dificuldades que Deus diz que são dificuldades e alcançando vitórias que Deus diz que são vitórias, tendo um pensamento e uma atitude de filho de Deus, que convive com Deus. Então, tudo isso começa na oração, quando a gente, com o coração limpo, com o coração aberto, diz para Deus que a gente se arrepende. Quando a gente busca a face de Deus. E Jesus foi muito claro, se você pedir ao Pai aquilo que o Senhor deseja, no nome dele, já está concedido. Porque ele é o próprio Deus que venceu a morte, o fracasso, a dor, a humilhação, a doença. E esse é o nosso Deus. E eu quero dizer para você que o final desse versículo diz aqui, que tirarei de vocês o coração de pedra, darei um coração de carne. Lá no livro de Ezequiel. Porei dentro de você o meu espírito, farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Sabe, tudo isso. Ler a palavra, estar diante da luz, conhecer mais de Deus, ser purificado, lavado por essa palavra de Deus. Tudo isso é para que a gente ande e guarde os estatutos de Deus. É para que a gente conviva com Deus Santo, imitando a sua santidade naturalmente, sendo levado naturalmente. Você já observou um pai que convive muito com seus filhos? Eles são muito parecidos, né? Às vezes até fisicamente diferentes, biologicamente diferentes, como, por exemplo, uma pessoa adotada, mas por tanto conviverem, por compreenderem bem os princípios, por receberem bem a educação e o cuidado uns dos outros, eles ficam parecidos. Já repararam isso? O jeito de falar, o jeito de andar. É isso que Deus está dizendo.
com esse texto. Que Deus deseja que você receba essa nova condição, esse novo espírito, o espírito dele, a marca dele dentro do coração. Não se trata de exterior, se trata de interior. Então, eu quero orar com você, para que você alcance, que você esteja, como foi dito, que você, na sua luz, veja melhor a luz. Que você, na palavra de Deus, com o Espírito de Deus, que é luz, te faça enxergar melhor a luz, que é o Criador, aquele que disse logo na criação do mundo, haja luz e houve luz. Eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque tu és o nosso Deus. Deus que nos tira da escuridão, nos faz permanecer na luz e enxergar melhor a própria luz que é o Senhor. Nós queremos te louvar, porque o Senhor hoje não habita em templos, nem em tendas feitas por mãos humanas, mas o Senhor habita dentro de nós. O Senhor nos permitiu receber o teu toque, o teu Espírito Santo, mover o nosso interior, que nós não sabemos como mover a nossa carne, que nós não sabemos como cuidar e nem como curar, mas o Senhor, que é Deus, se manifesta e permanece dentro de nós. O Senhor muda os pensamentos, que são sempre para melhor. O Senhor muda os desejos, o Senhor nos liberta de dificuldades, o Senhor amplia a nossa visão para muito mais do que esta terra e o que temos nela. Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós pedimos apenas aquilo que desejamos e vemos, mas nós queremos te pedir, amplia a nossa visão, que nós fiquemos debaixo da luz, dá-nos desejos de ler a tua palavra e compreendê-la com teu Espírito. Dá-nos desejos, Senhor, de obedecer e guardar com cuidado aquilo que o Senhor tem recomendado. Senhor, nós não queremos sair de perto de Ti. Nós queremos conviver contigo e ter a Tua característica, a Tua marca. Queremos conviver melhor com as pessoas. E também, quando passarmos dessa terra, sermos recebidos por Ti e Te reconhecermos, Senhor, como íntimo nosso. Por isso, seja íntimo nosso hoje, perdoando os nossos pecados e nos transformando. É assim que eu oro, Senhor, que seja assim na minha vida, que seja assim na vida daquele que está me escutando hoje. E daquele que está esfriado, que um dia até buscou te conhecer, mas que hoje está desanimado, hoje está enredado nas coisas materiais. Eu quero te pedir, muda a mente, muda o coração, muda os valores, em nome de Jesus, muda o desejo, Senhor, de te conhecer mais, para te conhecer mais. É assim que nós te pedimos, em nome exclusivo de Jesus Cristo, o único que morreu por amor por nós. Em nome de Jesus. Amém.